Meus amigos, o patrão ficou maluco. Nem sei qual é esse vídeo aqui, se é o quarto, quinto, sexto, não sei. Mas tem esse aqui e acho que vai ter mais um ainda depois desse, tá? Tudo pra hoje, tá? Isso porque o meu computador que tá ali no cantinho, novinho, montei com a ajuda do amigo meu, PC Gamer, tá? Não em RGB, em luzinha, não. Em capacidade, que vai exportar meus vídeos 4 vezes mais rápido. Não tá pronto ainda. Semana que vem vai estar pronto. E o pai que faz 5, 6 vídeos por dia vai fazer 10 por dia. Ninguém me segura. Então vamos aqui pro vídeo, pessoal. Antes de qualquer coisa, temos aqui UOL, temos aqui jogo aberto, tem um monte de programa, Tem ESPN, não, ESPN nesse aqui? Tem, não. Ah, tem Redações.tv, tem um monte de programa, nem sei qual que tem mais aqui, nem sei, muito conteúdo, muito conteúdo. E tem mais um conteúdo pro próximo horário, que vai ser lá para as quase 11 da noite já. Mas ó, antes de começar o vídeo, tudo sobre fogão, tá? Fogão não para de bombar na mídia, toda hora, o UOL que fala do Botafogo, TNT Esporte fala do Botafogo, Band fala do Botafogo, Globo fala do Botafogo, Sport TV, mais de um programa sobre Botafogo, FNT sobre Botafogo também, vem programa do Raio que o Par também falando do fogão e a gente traz. Então, vamos começar aqui o vídeo logo, sem mais delongas, tá grande o vídeo. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. Ah, vale lembrar, o Botafogo, não sei se é erro do site, não duvido nada, não duvido de nada, mas dois setores dos 3 disponíveis atrás do gol, onde fica a torcida do Botafogo no Monumental de Nunes, lá no estádio do River Plate, para a final contra o Galo, já se esgotaram. Se isso for real, não for um bug, for real, são 15 mil ingressos esgotados já pro Botafogo, tá? 15 mil. E pro Galo foram 7, eu acho. Ou seja, para cada atleticano vai ter 2 botafoguenses gritando. Por enquanto, acho que vai se esgotar ainda o último setor do Botafogo ainda para acabar com tudo. E aí vai ser quase 30 mil botafoguenses lá, fora os setores da Conmebol, né? Que é a parte ali, meio de campo, a lateral do campo. São muito mais caros, mas são os setores que são da Conmebol. Mas também estão à venda, né? Não sei como é que vai ser essa questão dessa venda aí. Mas, vamos lá, hein? Vamos lotar o Monumental de Nunes, Monumental, que eu infelizmente não poderia participar dessa festa. Estarei aqui no Rio de Janeiro, no Nilson Santos, ou no Rinaldo Severiano, onde quer que seja, vibrando, lutando, gritando, para chegar até lá em Buenos Aires a minha voz, mas não vou pro jogo, não vou pra Argentina, não poderia ir. Até pelo investimento do computador, não poderia ir. Mas, cara, vamos fazer bonito, tem que fazer história. Vamos fazer história em Buenos Aires. Pessoal, vamos pro vídeo logo, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Opa, eu sou do Fogão, eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Ah, pessoal, antes de começar o vídeo, um abraço aí pro Miguel Gonçalves, tá? Filho do Gil Júnior, no grupo aí do WhatsApp Botafoguense que eu tenho aqui, que disse que o filho dele se amarra nos meus vídeos. Então, um abraço aí, obrigado pela audiência, por ajudar sempre dando like, compartilhando. Ó, tamo junto, Miguel, tamo junto sempre e bora pro vídeo. Muito bem, Hélio de la Penha. Agora, vamos fazer o seguinte, já que ele mostrou o Textor aí, o Textor dançou funk, fez o diabo depois do jogo, engraxou a chuteira, tava lá no Nilton Santos e admitiu a proposta do West Ham pelo Igor Jesus, atacante do Botafogo da seleção brasileira, mas falou que não vai sair, que o time vai ficar melhor. Vamos ver aí a atuação do John Textor. Yeah, I mean, I talked to West Ham, but I've talked to 4 Premier League teams. I've talked to 2 La Liga teams. I've talked to 1 German team, but I told him he's focused on the championship. Is that me? Yeah. That's that song, right? This one? People. Igor is the prototype of a perfect striker, right? He pivots, he moves, he gets behind the defense, he runs, he's dynamic, he's got finishing skills, and so he's impressed a lot of people. And yeah, we have a lot of interest in him. Muito bem, tá aí o John Textor dançando, falando do Igor Jesus. Teve um outro trecho aí, como disse o Arnaldo, né, Arnaldo, que você falou, que ele fala que o time vai ficar cada vez melhor ano a ano e tudo mais.
Claro, a gente não dá para prever o futuro, mas hoje, nesse dia 6 de novembro de 2024, a gente pode dizer que o Botafogo, sim, ele se enfiou ali no meio dos ricaços, tanto que tem esse time que ganha do Vasco do jeito que ganhou, que abre 6 pontos faltando 6 rodadas, né? O cenário é outro. E aí onde eu chego, além disso, Arnaldo, na discussão das SAFs, né? Quando alguém vai falar vira SAF, a primeira coisa que o cara vai pensar é no Botafogo. Não vai pensar em outra SAF, vai pensar na SAF do Botafogo. O Botafogo era um time de meio de tabela, que lutava para não cair muitas vezes, e vai ser campeão. Vamos lá. Duas coisas. Antes de entrar na SAF, uma primeira. Eu acho que a gente tem uma certa cautela, mas conhecendo a história do Botafogo, vendo o Hélio de la Penha e tudo mais, antes do Textor, não é exagero a gente dizer que esse time do Botafogo é o melhor time do Botafogo desde aquele épico lá atrás, década de 60 e 70. Desde que eu acompanho futebol, esse é o melhor time do Botafogo. Eu vi ótimos times do Botafogo. Eu vi da década de 80, com Mendonça e tudo mais, semifinalista do Brasileirão. Vi o de 95, do Túlio, Donizete, campeão brasileiro. Vi outros. Vi o do Tabu, né? Quebrou o Tabu, gol do Maurício contra o Flamengo. Esse time, com certeza, é o melhor time do Botafogo desde aquele glorioso lá atrás. Então, o viver esse momento é muito especial para o botafoguense. E claro que, para quem entende que a SAF é a solução prática para times que estão com muita dificuldade virarem esquadrões, o Botafogo é o melhor exemplo. Mas nós temos outros exemplos, né, Tironi, no futebol brasileiro mesmo, de insucesso em SAFs. Gente que nem está na primeira divisão hoje, que é grande, né? Então, o Textor, particularmente, é um personagem também que esse ano, antes de ele dançar o funk, ele estava lá com a inteligência artificial dizendo que está tudo manipulado. Cadê o dossiê Textor para esse ano, né? Essa situação toda, né? A gente não, é a mesma figura, certo? É o mesmo personagem, é o mesmo dono, né? É o mesmo dono que no início do Botafogo o cara se destacava e ele vendia. O melhor jogador do Botafogo, o primeiro do Textor, era o Erisson. Lembra do Erisson jogando no São Paulo? Vendido no meio da temporada. Aí era o Jefinho, vendido no meio da temporada. Depende muito do momento. Esse momento, para ele, para o mercado brasileiro, evidentemente, ele tem que enfiar o pé aqui. E, esportivamente e economicamente, dá a grande impressão que, vencendo a Libertadores, por exemplo, se classificando ao Mundial, Super Mundial de Clubes, ele vai com o pé embaixo até, pelo menos, o Super Mundial de Clubes. Então teremos mais... Não vai abrir mão do Igor ou do Luiz Henrique e tal, porque ele tem muito a ganhar com a participação do Botafogo no Super Mundial de Clubes contra os principais times do mundo no ano que vem. Então, pelo menos, se o Botafogo, sobretudo, ganhar a Libertadores, pelo menos até o ano que vem, um ano e mais uma temporada europeia, né? A gente vai ter um Super Botafogo. E aí isso é um problemão para os demais times brasileiros, sim. Porque outro trecho da entrevista, quando ele fala, ele usa palavras, ele não quis desrespeitar, mas quando ele fala que ele ia bater no Flamengo, e ele bateu no Flamengo nessa temporada, né? Falta só a chancela dos campeonatos, mas o Flamengo, que é mais poderoso economicamente que o Palmeiras, tem mais jogadores decisivos que o Palmeiras, ele não foi páreo para o Botafogo. Só foi páreo no estadual. E aí tem um detalhe, né? Que eu tenho acompanhado já desde o ano passado. Para o Botafogo, o estadual pouco importa. Isso pode fazer uma diferença grande numa temporada inteira, né? Tem muito time grande que gasta vela à toa no estadual. E aí... antes que o Tite responda para a gente, lembra quando ele falou que o estadual do Rio é mais forte que o de São Paulo? Isso. Não é, definitivamente, e não pelos clubes grandes. Os clubes grandes do Rio estão em excelente fase. O Rio pode ser tricampeão consecutivo da Libertadores com Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas é o resto e a fórmula. Se você, em São Paulo, larga mal, você não se classifica e nem vai para a Copa do Brasil, vídeo Corinthians, certo?
E por vezes no Paulista você tem chance de ser rebaixado se você largar mal, porque é muito nivelado. Então o grande Paulista ele não consegue se dar o luxo de vou deixar o estadual mais ou menos de lado. E acho que essa é uma das questões específicas do Botafogo. Ele não começa a temporada e não começou de novo a temporada com o pé embaixo, com todas as forças e tudo mais. E acho que vai ser assim ano que vem também. Enquanto os concorrentes, e temos um paulista solitário no Mundial de Clubes do Palmeiras, vão se desgastar até lá, acho que o Botafogo pode, no momento mais importante da temporada, estar mais forte como está no momento. Então, a minha previsão é que nós teremos pelo menos mais um ano de fogão com Textor on fire. Vamos mostrar aí a frase que foi a frase que o Arnaldo falou do Textor, que ele tá na tela aí, o que ele falou. Ele falou o seguinte, eu acho que fiz uma brincadeira uma vez e que nós íamos bater na bunda do Flamengo. Todo mundo riu comigo, foi uma brincadeira, mas eu estou muito feliz que nós fizemos isso. Eu só queria competir contra os grandes times. É isso que eu quero fazer. Eu quero competir e estou feliz que estamos competindo. Espero trazer uma Copa para essas pessoas lindas do Botafogo que merecem essa aí, a frase do Textor. De fato, esse ano aqui, indiscutivelmente, o Botafogo bateu no Flamengo, né? Ganhou inclusive de 4-1, teve vitórias e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, gente, a gente vai agora para um break na TV, mas a gente vai seguir aqui no YouTube. Então vocês mandem mensagens para a gente aqui, votem na enquete e a gente volta rapidinho na TV, mas seguimos no YouTube, certo? Vou até ler as mensagens da galera aqui, O Marcos Santos, ele fala, pode entregar a taça ao John Textor. E o Kodoji fala, eu sou São Paulino e ainda acredito no Fortaleza. Será que dá pro Fortaleza ainda, Danilo? Para passar o Palmeiras dá, para passar o Botafogo eu não acredito. É isso mesmo, essa é a projeção, Danilo. Vamos lá, Tironi, faltando 6 rodadas, o Fortaleza tem chances matemáticas de título. Maravilhoso. Ser o melhor mandante do campeonato. É uma baita façanha, uma campanha gigantesca. Falou tudo. O Vitor Hugo fala, Botafogo novamente só depende dele, dessa vez vai dar pé, joga o melhor futebol do Brasil. Concordo muito, joga mesmo. Acho que foi o Martim, sobre a importância do Luiz Henrique, né? Se ele é o cara desse campeonato e ontem fez mais uma grande partida. Ele é o principal jogador do campeonato, sem dúvida. Ele é o principal jogador do futebol brasileiro no ano, né? O Luiz Henrique destoa um pouco dessas contratações que o Thales falou do Botafogo, porque o Luiz Henrique é o jogador de... Isso é um escândalo, esse gol. Né? A jogada toda e a frieza. Que o Luiz Henrique é o jogador de lotar aeroporto, né? De qualquer time, assim. Tanto que vários outros quiseram o Luiz Henrique, né? Quando o Botafogo compra ele do Betis, outros tentaram. Mas tem isso que o Textor falou do scout, tem muito, assim. Igor Jesus, Savarino, esses jogadores não são galácticos, não eram galácticos. Foram garimpados, né? Vão terminar o ano sendo considerados assim pelas atuações, por tão bem que tem jogado. Mas o Luiz Henrique ele demora, né, para se consolidar como o grande jogador do Botafogo. O Júnior Santos e ainda tem isso, né? O grande jogador do primeiro terço, talvez, do ano do Botafogo foi o Júnior Santos. Ele se machuca, meu Deus, e agora? Como vamos viver sem o Júnior Santos? Não tem problema nenhum. Olha, o Luiz Henrique se consolida como o melhor jogador, se consolida como um jogador de seleção brasileira. É muito impressionante o ano desse jogador e a gente fica aqui especulando quanto tempo que o mercado vai permitir que ele continue no Brasil. Né? Não estou nem falando sobre ir para algum outro grupo, algum outro time do grupo da Eagle, do Texas. Estou falando de um mercado mesmo, de Premier League, Campeonato Espanhol, enfim, levar esse jogador. Sim, tem dinheiro, o Botafogo tem dinheiro, o Botafogo conseguiu fazer uma ótima equipe, mas eu não tenho, nesse ponto da temporada, as decisões vão vir aí pra gente entender melhor qual que vai ser o final, mas não tem nenhuma dúvida, se também a gente tá chamando o Luiz Henrique do jogador da temporada, o Arthur Jorge é o melhor técnico da temporada do futebol brasileiro. O Botafogo, quando ele chega e logo quando ele começa a jogar com esses 4 atacantes, ou com 4 jogadores muito avançados, muita gente olhou e falou, isso aqui não tem como dar certo, né? E com o tempo deu certo, o Botafogo é um time muito autoral, né? É o Botafogo do Arthur Jorge. É um time muito reconhecível, assim. E mesmo nos momentos em que o Botafogo oscilou, perdeu um jogo aqui, perdeu ali, isso que o Thales falou é importante. Ele esfriou, ele desinflou o tamanho da derrota, né? Ele nunca tratou... Se mostrou no controle, né? As crises sempre
nunca teve crise nenhuma, mas assim, as possibilidades de crise ele matou no nascedouro ali, não deixou crescer, não deixou Fez o inflar. Bruno Lage, por exemplo, que quando o Botafogo começa a perder. Isso, exatamente. Tinha uma coisa... E o Bruno Lage era um técnico muito mais badalado do que ele, mais Tá no experiente, Benfica mais... agora. Pois é. E é tão autoral o trabalho, e aí é isso, né? O Arthur Jorge começa a jogar com 4 atacantes, todo mundo fala que maluquice, não sei. E aí ele é muito claro em deixar muito simples. O jogo, pra ele, era simples, assim. O Botafogo tinha que entrar com 4 atacantes, mas tinha que ser um time muito intenso para fazer a pressão ofensiva, que até hoje o Botafogo é craque nisso, né? E ontem os gols do Botafogo saem muito disso. E o trabalho passa a ser autoral quando a gente vê, por exemplo, no lance do segundo gol, quando o Botafogo rouba a bola, quem tá vendo o jogo do Botafogo já entendeu que o gol ia sair. Isso. Assim, que era aquele tipo de lance e no final das contas ia dar em gol, como deu, e a única surpresa ali foi realmente aquele toque de classe do Luiz Henrique. Eu vi a mesma coisa. Acontece que com 12 minutos o Botafogo tinha encaminhado o jogo, né? Isso. E aí fica muito assim... será que os times eles estão assim preparados para enfrentar uma diferença de ritmo tão grande que o Botafogo tem para os outros adversários? O Vasco vem de uma vitória em cima do Bahia, que tem um jogo bem diferente, mais cadenciado. Exatamente. E aí, de repente, se depara com um time que é agressivo demais. Eu acho que é difícil até acompanhar essa oscilação de ritmo. Eu acho que o Vasco, em parte, não competiu porque temeu uma goleada, né? Eu acho que o Vasco vem de um Campeonato Brasileiro que tomou uma das maiores goleadas contra o Flamengo. Eu acho que temeu ontem, a partir do momento que com 11 minutos tá com 2-0. Mas o jogo transmitia essa sensação, vendo pela televisão. Faltou um pouco. E o Botafogo, por outro lado, né? A impressão que se a gente pega alguns jogos icônicos do Botafogo esse ano, contra o São Paulo pela Libertadores, contra o Peñarol pela Libertadores e ontem, e o Botafogo, a impressão que o Botafogo resolveu, em parte, o seu problema ali de finalização que teve contra o São Paulo, aquele domínio no primeiro tempo contra o São Paulo, e o jogo terminou 0-0. Contra o Peñarol no segundo tempo e contra o Vasco nesses primeiros 11 minutos, o time primeiro faz os gols para depois começar a perder alguns, porque de fato o Botafogo depois capricha mais nas finalizações e acabou não fazendo. Verdade, Igor Jesus perdeu um gol ali de perna esquerda que normalmente não perderia. Mas com o jogo já muito, em parte, resolvido, né? O Botafogo... Tem uma cena curiosa que o Botafogo ganhando por 2-0, ele não mata o jogo no primeiro tempo ainda, tem a situação do pênalti. E os jogadores, na hora que o juiz apita o primeiro tempo, eles se reúnem no campo. Meio que conversam com o Igor Jesus, né? Meio que pra falar, a gente precisa matar esse jogo aqui, preciso manter... O Botafogo parece isso, muito focado, né? Tem um gesto específico dos atletas do Botafogo em todos os jogos, é justamente o gesto que o John faz quando toma o pontapé do goleiro do Peñarol, ele fica com a cabeça aqui. O Botafogo parece muito focado em manter a saúde mental ali mesmo pra conseguir não deixar que traumas do passado, que não tem nada a ver com esse time especificamente, só tem o Marlon Freitas de titular, invadam nesse momento decisivo. E isso está sendo muito importante. O Botafogo não está se perdendo mentalmente nas partidas e está conseguindo impor esse ritmo quase o tempo todo. Pedrinho, aquele hino do Botafogo que você tem com funk aí, ó, oficial, hein? Já sei. Só tô esperando o hino do Botafogo. Já tarde aqui. Comebol acaba de liberar a venda de ingressos para a final da Libertadores pro torcedor do Fogão. Então você que é torcedor do Botafogo, invada o site da Comebol. Invada no bom sentido, né? Porra, vai ser um hacker também. Tu vai ser preso ao cavalo. Entre no site da Comebol pra conseguir. Tem lá as regrinhas, tem setor do Botafogo. Isso. Setor misto. Como é que é o site? ticket.comebol.com. ticket.comebol.com. Aí tem setor misto, setor do visitante, setor do Botafogo. Eu, se fosse você, garantiria o ingresso no setor que der. Porque valores... Eita! O mais barato é R$290 até R$1.890. Eu, se fosse você, já dei um monte de jeito de se economizar aqui durante o programa. Iria, porque é uma coisa inesquecível, indescritível ver o seu time ser campeão. E eu acho que tão cedo o Botafogo não chega com tanto favoritismo. Porque o ano que vem a galera vai entender como é que joga esse Botafogo e muda, a galera se reforça. Esse ano o Botafogo muito favorito, assim como ele é favorito em nossas vidas, sabe quem? Wagner. E o líder Botafogo tá em êxtase, mira o título brasileiro, mira o título da Libertadores e os clubes da Europa miram Igor Jesus. Tá em alta, mas o John Textor quer barrar essa negociação. Ainda mais líder depois da última rodada. Ao abrir 6 pontos de vantagem no topo da tabela, o Botafogo vive uma lua de mel com a torcida. 2 setores já estão esgotados para o duelo diante do Cuiabá, no sábado no estádio Newton Santos.
Mais uma vez, o time alvinegro vai entrar em campo já sabendo o resultado da partida do vice-líder Palmeiras, que sexta-noite recebe o Grêmio no Allianz Parque. 6 jogos de campeonato, mais uma final da Libertadores para fazer. Temos que manter esta mesma atitude comportamental, ou seja, temos que manter esta ambição, temos que lutar em cada um dos jogos, porque são 18 pontos nesta altura importantíssimos. Uma das principais peças dessa equipe é Igor Jesus. Menos de 4 meses depois de estrear com a camisa alvinegra, o atacante de 23 anos se tornou titular da seleção brasileira e já chama a atenção de clubes europeus. O West Ham, na Inglaterra, chegou a acenar recentemente com uma proposta de 230 milhões de reais. Sim, eu falei com o West Ham, mas eu falei com outros 4 times da Premier League, com 2 times da La Liga, com um time alemão, mas eu disse a todos que ele está focado no Campeonato Brasileiro. Igor é o protótipo de um atacante perfeito. Ele faz pivô, se move, se posiciona atrás dos defensores, corre, é dinâmico, tem habilidades de finalização. Ele tem impressionado muita gente e há muito interesse nele. Cadê? Vamos dar uma olhadinha na classificação pra gente traçar um panorama. Amanhã já tem 33ª rodada, 2 jogos, o Palmeiras vai receber o Grêmio, o Inter enfrenta o Fluminense no Beira-Rio. Mas olha só, por enquanto, o grande vencedor dessa rodada é o Botafogo, 67 pontos, abriu 6 do Palmeiras, que ainda é o segundo colocado, mas que vê no radar e vê ali no retrovisor o Fortaleza com 60. O Flamengo, quem diria, não desistiu do brasileiro, tá de olho na Copa do Brasil, chegou a 58 pontos, já tem o mesmo número de vitórias aqui do Fortaleza. 17. Aí o Inter tá ali, São Paulo também. Bahia ruim, né? Não fez pontos. Cruzeiro a mesma coisa. O Vasco perdeu. O Galo foi derrotado. O Grêmio empatou com o Fluminense. O Vitória, sim. O Vitória, como o Corinthians, tem 3 triunfos, para não ser repetitiva, consecutivos, não é? Então, aí a gente vê que o Fluminense tá bem desfalcado. Amanhã já joga contra o Inter. O Criciúma foi derrotado. O Bragantino não aproveitou a partida contra o Cuiabá. E aí a zona do rebaixamento bem complicada, com o Atlético Paranaense e Juventude nos 34 pontos, Cuiabá 28 e o Goianiense já meio de férias, como você diz, chegou aos 25. Chegou aos 25, duas situações na classificação, um jogo importante para o Fluminense, apesar de ser contra o Internacional que vive o melhor momento na temporada, mas é um jogo importante para o Fluminense. E foi interessante a rodada para o São Paulo, né? Porque o São Paulo venceu o Bahia, o Cruzeiro não conseguiu vencer, praticamente 8 pontos ali, ó, G6 meio que sendo definido. Bom, agora, o título brasileiro está bem encaminhado, mas não está definido, isso é fato. E olha só, o Botafogo aumentou as chances de ficar com a taça este ano, tem 84,7% de oportunidades, de chances, não é? O Palmeiras, 10,7%, Fortaleza, 3,4%. O Flamengo tá naquele 0,79%. Ai, gente, não. O Inter tem 0,22% e o São Paulo 0,11%. Você falou do Internacional, não. Então eu vou falar do São Paulo, não. Não. Não, é que eu sou bem racional. Eu enxergo a tabela, enxergo o momento e principalmente vejo quem são os concorrentes. Tá, então se você falou não pro Internacional, então São Paulo, não, papai. Rapidamente, Dedê, e agora quero fazer um apanhado geral, aquele raio-x. Quem pode ainda vencer esse Brasileirão? Quem segura o Botafogo? O meu São Paulo e o teu Inter tá lá, entendeu? Gols já tivemos de todos os tipos. Gol bonito. Gol com falha bizarra do zagueiro. Gol com entregada do goleiro para se esquecer. Foram 779 até agora, em 32 rodadas, média 24,34 gols por rodada. Empolgando quem marcou, decepcionando quem sofreu tanta bola na rede. O Brasileirão, que começou em abril, já teve 318 jogos. E a essa altura, das 20 equipes, poucas ainda têm chance / esperança de levantar a taça. Desde que eu nasci, eu sou fissurado por tentar conquistar títulos, ganhar medalhas e
fazer história. Às vezes você consegue, às vezes não. A matemática, faltando 6 rodadas para a maioria das equipes, joga ao lado de 6 dos 20 times que começaram a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Nessa ordem, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo podem sonhar. Mais chances para uns, menos para outros. Sexto colocado com 54 pontos. A chance do São Paulo de ser o campeão é de apenas 0,11%. Em quinto, o Inter, que tem 56, acumula um percentual maior, porém ainda pequeno, 0,22%. O Flamengo, com 2 pontos a mais, tem 0,79% de chance de ser o campeão da temporada. O Fortaleza, único representante do Nordeste na parte alta, tem 60 pontos e a chance de 3,4% de ser o campeão. O Palmeiras, depois do tropeço contra o Corinthians, viu seu percentual chegar a apenas 10,7%, com 61 pontos conquistados até agora, 6 atrás do Botafogo. Nós queremos ganhar sempre todos os jogos, queremos ganhar sempre todas as competições, mas nem o Ayrton Senna foi capaz de, quando estava na Fórmula 1, ganhar todos os anos. Vencedor do Clássico Carioca contra o Vasco, o time de Luiz Henrique e companhia tem o maior número de vitórias até agora, são 20. Foi também o time que menos perdeu, 5 derrotas em todo o campeonato. A chance da taça ficar com o time da Estrela Solitária é de 84,7% nessa reta final. Claro que ainda faltam 6 rodadas para cada time. Restam mais 68 partidas. Resta também analisar os jogos de pelo menos os 4 primeiros. Olho na tabela. O Botafogo ainda tem duelos contra o Cuiabá, o Atlético Mineiro, o Vitória, o confronto direto contra o Palmeiras, o Inter e o São Paulo. Temos que manter esta mesma atitude comportamental, ou seja, temos que manter esta ambição, temos que lutar em cada um dos jogos, porque são 18 pontos nesta altura importantíssimos. O Palmeiras tem pela ordem Grêmio, Bahia, Atlético Goianiense, o duelo contra o líder, dia 26 deste mês, além de Cruzeiro e Fluminense. O Fortaleza ainda pega o Vasco. O Fluminense tem o confronto direto contra o Flamengo, o Vitória, o Atlético Goianiense e ainda o Internacional. Somos um time que ainda tem muito para crescer, mas somos um bom time que sabe reconhecer essas oscilações e vai trabalhar. Eu primeiro, junto com meus jogadores e com toda a gente que trabalha no clube para continuar lutando e para que o Fortaleza continue crescendo. Finalmente, o Flamengo ainda encara o Atlético Mineiro, o Cuiabá, o duelo contra os cearenses, valendo 6 pontos nessa corrida, o Inter, o Criciúma e encerra contra o Vitória. Os números podem mudar dependendo do resultado em cada duelo. O futebol é assim. Às vezes, a bola é caprichosa e para na trave. Às vezes vai pro gol, mas é reta de chegada. Errar o mínimo possível vai fazer toda a diferença lá na frente. É esperar e torcer. Vamos começar o debate no auge, lá no topo, falando de título do Brasileirão. Aqui comigo, João Paulo Capelanes. Quer dizer, você não tá no alto, não tá no auge. Olha o tamanho dessa criança. Por sentindo mais magro hoje, né? Vocês não acham, não? Não. Que papada, hein, pai? Misericórdia demais, hein? É que você não tá do lado do Lissa, aí você fica com outra sensação, não é? Acho que o Chico hoje tá se sentindo mais magro, né? Chiquito, você tá feliz, aliviado, tranquilo? Como é que você está? Qual é o seu estado de espírito? Não, Renato, eu tô em contagem regressiva, esperando terminar o ano. Tô focado no Gauchão 2025, o Super Gauchão. Vai valer o octacampeonato. Esse é meu interesse. Eu ia dizer que eu acordei me sentindo mais jovem. Saudade do colágeno. Faz tempo que eu não vejo do ômega 3, hein? Era tão bom. Tá com os pés de galinha, por isso que você tá suplementando, Chico. Nossa, desculpa. Por isso. Agora,
Quem não pensa em colágeno, em vitamina, nem nada, a idade não permite, é João Pedro Sgarbi. E tô barbudo, hein, tô barbudo agora. O que tá acontecendo? É quase um viking. Remedinho, tá? É natural. Não, mas o Capela, pra pensar, ele... Não, que remédio. Eu depois tenho uma dica pra você. O Capela me lembra muito meu amigo. Eu tinha um amigo um pouco mais gordinho na minha infância, meu melhor amigo. Ele ficava lá no aniversário, correndo no buffet, no brinquedão, depois pediu uma Fanta laranja, sabe? O Capela me lembra exatamente esse cara. Com esse Fanta laranja, sabe? Mas pra quem não sabe, eles são grudados, sempre juntos. É impressionante como eles se dão bem. Dedê, você é o tiozão, Dedê, da história. Eu sou o tiozão e o mais experiente. E aí você fica mandando foto pros teus amigos gordinhos. Aquela foto do vídeo, aquela do espelho lá é pro amigo gordinho. Então você mandou. Não, entendi. Um mandando foto do espelho, o outro focado no gauchão. Tá estranho esse time, viu, irmão? Ai, o gauchão. Vou falar pra você, viu, Tá esquisito isso aí, né? E aí, Rona, e você tá esquisito Não, também? essa turma tá muito esquisita pro meu gosto. Mas olha uma coisa, o Capela tá há 5 rodadas na zona de rebaixamento, não tem musiquinha, não tem fantasma. Tá rindo. É, E tá verdade. rindo. E tá rindo do quê? Verdade, Ronaldo, verdade. Tá rindo pra não chorar, seu cavalo. Não vai cair? E cadê isso? Cadê? Cadê? Então é o seguinte, fantasma? Cadê? eu quero falar da briga pelo título brasileiro. É isso, nós estamos lá, hein? Olha, o Botafogo... João Kleber aqui. Parei o vídeo no meio, sim, rapidinho, pra você não esquecer de deixar o like no canal, aqui no vídeo, né? Like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que ficar aqui no canal do Título Fogão. Eu parei o vídeo no meio porque você não dá o like, você não deixa o comentário, você não se inscreve no canal, então tem que ser chato. Então, vamos voltar pro vídeo. Vamos voltar aqui pro vídeo, senão vocês vão querer sair do vídeo e me xingar. Vamos lá. É candidato, é primeiro... Olha nós aí, ó. Eu protesto. A gente deveria estar mostrando no máximo até aqui. Mas se mostra até aí, já viu, né? O Botafogo, gente, chegou a 84,7% de chances. Ou seja, depende de si próprio, tem um desempenho muito bom, tem mostrado constância, muito diferente daquele Botafogo do ano passado, que no segundo turno destruiu aquela belíssima campanha de primeiro turno, mudou, perdeu o campeonato pro Palmeiras. Então a gente vai mostrar os próximos confrontos do Botafogo. Ó, Botafogo. Agora, já no sábado, ele vai enfrentar o Cuiabá em casa. Na sequência, tem o Atlético Mineiro fora. O Galo ainda pensando em Libertadores. E o Botafogo também. Na 35ª rodada é o Vitória em casa. O Vitória tá se recuperando no campeonato. Depois daquele confronto tão aguardado, tão celebrado e projetado com o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Empate. Jogo do título aí. Empate. Também acho. E aqui na 37ª rodada, lá no Beira-Rio, contra o meu Colorado. E aí finaliza contra o São Paulo. 0x0. Vai entrar pro time reserva, campeão, porque jogo em comemorou casa, o aqui em casa, pode ser celebração. Eles vão comemorar o título. Agora, vamos fazer o seguinte, o Palmeiras que essa semana perdeu uma oportunidade de ouro, perdeu o clássico, derby. Quem foi? 2x0 pro Corinthians, né, Rona? Agora, já amanhã, tem o Grêmio, Chiquinho, aqui pela frente. Jogo aqui em São Paulo, todo mundo precisando. Abel Ferreira, essa tem que ganhar, né? Renata, fica tranquilo. O Palmeiras não ganha 2 jogos. Quando que vocês vão lembrar do Palmeiras ficar 3 jogos sem ganhar? Chico, já entregou. Jogou Olha só, aí depois tem o Atlético Goianiense fora, que ontem aprontou pra cima dos reservas do Galo, não é? Na sequência, esse clássico, o carioca e paulista, que a gente achava que seria definidor do título. Pode ser, pode não ser, teremos que aguardar um pouquinho. E aí o Cruzeiro, fora de casa, e depois o Fluminense em casa. Só massagem. Fortaleza também. O Vojvoda agora acabou Copa, não tem mais outro interesse, é só brasileiro. Já recebe no sábado o Vasco, depois joga com o Fluminense no Rio de Janeiro. Na sequência, vai enfrentar o Flamengo no Castelão. Já campeão, né? Campeão do quê? Flamengo já campeão da Copa do o Brasil, Flamengo né? pode ser, já campeão. pode ser. Esquece, né? acabou. Aí o Vitória fora, depois o Atlético Goianiense fora e finaliza em casa contra o meu Internacional.
Mas que tabela boa. Flamengo, vamos mostrar o Flamengo só pra gente não deixar de lado aqui. E tá aquele 0,22 do começo lá, não, que era o Inter só vai pegar os candidatos a título agora. Pois é, olha só. Vamos falar de quem agora? Do líder, né? Do líder do Campeonato Brasileiro, o Fogudo. E quem chega pra falar do Fogão aqui na Transamérica é o Rodrigo Brandola. Fala, Brandão. Muito bem, Breno. Vamos lá começar a falar dessa preparação do Botafogo visando o jogo contra o Cuiabá. Depois de amanhã, no sábado, 4h30 da tarde, no estádio Newton Santos, novamente o Botafogo jogando dentro de casa e com a possibilidade de vencer para, quem sabe, abrir um pouco mais a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que joga na sexta, joga um dia antes contra o Grêmio no Allianz Parque. Os jogadores começam a preparação hoje e terão 2 dias para esse confronto diante do Dourado. Botafogo, que vem completo, vai contar com o retorno do Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco. O Adrielson, por sua vez, acabou deixando o campo no clássico sentindo dores. A gente ainda não tem informações se ele sofreu alguma lesão ou se é algo que preocupa, mas como o Bastos está voltando, não gera uma preocupação grande, pelo menos para essa partida diante do Cuiabá. E projetando as próximas rodadas, Breno, a gente pode ter uma definição ao final do mês. Depois do Cuiabá, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. A gente ainda não sabe qual Atlético que vai entrar em campo, se vai ser o campeão ou o vice da Copa do Brasil. A partida contra o Botafogo será justamente após a definição da Copa do Brasil. Depois recebe o Vitória em casa novamente e aí visita o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. Essa partida será 4 dias antes da grande final da Libertadores. Ou seja, se vencer esses 4 jogos, o Botafogo será campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Mas isso pode vir antes, se Palmeiras e Fortaleza tropeçarem. Enfim, ainda tem muito campeonato pela frente, mas essa vantagem conseguida pelo Botafogo neste momento nos força a fazer essas projeções. Valeu, Breno. Valeu, Brandão. A gente vê uma situação, né, Gabriel Farias, igualzinha a que o Fluminense viveu. Só que igualzinha não, semelhante. Porque a do Botafogo tem um plus a mais, como diriam por aí, tem um plus a mais, que é a briga pelo título brasileiro. Então, assim, o Botafogo tem um mês inteiro de ansiedade, até o dia 30. Esse mês de novembro não vai passar pro botafoguense. Só que, ao mesmo tempo, assim como ele tá ansioso pra final da Libertadores da América contra o Galo em Buenos Aires, o Botafogo tem que fechar esse campeonato brasileiro. O Botafogo tem que ser campeão brasileiro. Tá defendendo o título, abriu vantagem. E aí, pra gerenciar isso, tem uma dificuldade a mais daquilo que a gente projetava tanto no ano passado com o Fluminense, hein, Gabriel Faria? O Fluminense, ano passado, eu não vou dizer que largou o Campeonato Brasileiro, mas de fato existia essa divisão na atenção e isso acabou gerando ao Fluminense um comprometimento na campanha do torneio nacional, tanto que o Fluminense nem conseguiu ali atingir, né, uma pontuação de Libertadores, ainda bem que conquistou a competição continental e aí não precisou do brasileiro. No caso do Botafogo, é o seguinte, já existe a garantia de vaga na Libertadores. O Botafogo dificilmente vai sair do G4 independente do que aconteça no campeonato, só que a exigência por um título, ela é lá no alto, a disputa com um adversário como o Palmeiras, com um adversário como o Fortaleza, até o Flamengo que está um pouco mais distante, é uma disputa que exige a sua atenção o tempo inteiro. Exige de você que mantenha o desempenho lá no alto. Quem joga para ser campeão, naturalmente é um time que vai desempenhar bem do início ao fim. E o Botafogo tem esse desafio, cara, de equilibrar atenções. E me desculpa, Breno, é uma situação muito fácil, assim, do Botafogo realizar, porque os 2 títulos são muito importantes. E a final da Libertadores é só no dia 30 de novembro. Eu até entendo que na semana da decisão, por exemplo, o Botafogo vai ter que encarar o Palmeiras na terça-feira no Allianz Parque. Aí fica um pouco mais difícil de tirar a atenção da final da Libertadores. Você acha que o jogador não sente medo de repente se lesionar e perder o maior jogo da história do clube? Provavelmente é o maior jogo de praticamente todos esses atletas na carreira deles. Tirando um outro que já viveu algo maior, que já viveu uma experiência parecida, a grande maioria está vivendo o grande momento da carreira. E aí você correr o risco de ficar de fora é sempre algo que traz um certo receio, um certo medo. Papo pro Arthur Jorge também, o treinador que controla vestiário, o treinador que tem esse domínio, é um treinador que vai conseguir fazer a equipe dele andar bem. Não quer dizer que o Botafogo não vai tropeçar, que o Botafogo não vai ter momentos ruins de repente até a final. Eu acho até que pode passar por uma oscilação ou outra, mas eu tô confiante também de que o Botafogo vai conseguir equilibrar essa situação. Não vejo também um grande mistério em cima disso. Ó, a bonitinha mais ordinária tá aqui no chat, falou o seguinte: segue o vice, pois o líder disparou.
O Uppercut falou que o Galo vai tomar dos dois cariocas. Festa no Rio, Flamengo e Botafogo campeões. Galo perdeu pro Atlético Goianiense ontem, é bom salientar. Pois é, 1-0, ajudou de certa forma o Vasco. Poupou o time todo, né? Mas não deixa de ser uma derrota para um time já rebaixado. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Saiu a notícia agora de que nossa, absurdo. A CBF, por causa do Super Mundial, que vai durar aí um mês, né? Ali, quase que julho inteiro. Uma parte de junho até uma parte de julho, ali. O Brasileirão vai parar, logicamente. Que tem aí, vai ter 4 times brasileiros disputando o Super Mundial. E por isso a CBF está estudando um calendário onde ela vai pegar aí, começar o Carioca, começar os estaduais, dia 7 ou 8 de janeiro, cara. E o Botafogo ou o Galo, que quer que seja um dos times, e é um time brasileiro, estará no Mundial de Clubes desse ano, no Intercontinental de Clubes, que o primeiro jogo acho que é dia 12, eu acho, algo assim. Não, 12 não. É meados de dezembro e vai até lá pro dia 20 de dezembro, quase, a final. Então, cara, esse time vai ter o quê? 2 semanas de férias? 2 semanas e meia de férias? Sem contar a pré-temporada, que ela tem que começar antes dos jogos começarem. Bota aí uns 20 dias. Pré-temporada. Não vai existir isso. Nem para os times que vão terminar a temporada ao fim do Brasileiro, dia 8 de dezembro. E nem muito menos para o time que for para o Mundial, para o Intercontinental. Esse time vai ter menos de um mês. Cara, isso é absurdo. É absurdo. Tem que reduzir os estaduais, cara. Ou então, esse ano, tira ali do regulamento, que no Carioca só pode jogar 3 jogos, né? Com time misto, ou time júnior, essas coisas, e etc. Sub-23, os 3 primeiros jogos. Irmão, bota aí que pode jogar o campeonato inteiro com time reserva, time misto, time sub-23, que seja, porque não tem condição, cara. O time titular não tem condição de você jogar com o time titular dia 8 de janeiro. Não tem condição. Isso é absurdo. Mas são os absurdos da CBF, né? Em vez de melhorar, só piora, só piora. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo, tá? Tô meio acelerado para adiantar os conteúdos logo, mas fico por aqui. Um abraço a todos, ó. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Sou o Tio do Fogão, eu sou o Rafael e até o próximo vídeo.